multiplataforma, entendeu? Então, a gente... Hello, meu povo do YouTube e do Facebook, tudo bem? Gente, estamos aqui online, Facebook, Instagram, YouTube, porque nós somos multiplataforma, entendeu? Estamos em todo lugar. A gente persegue vocês. Eu persigo vocês. E o tema da nossa live de hoje é quanto que eu tenho que faturar para poder pagar todas as contas do meu negócio. Vamos dar só alguns minutinhos para o pessoal poder entrar online e aí a gente já começa a nossa live, combinado? Eu vou dar alguns minutinhos só para o pessoal poder entrar e aí a gente já começa, tá bom? Avisa aí o pessoal, avisa aí os amigos que nós já estamos online, avisa a galera para todo mundo poder entrar e poder participar da live. Vamos lá, gente. Boa noite, pessoal do YouTube que está entrando, pessoal do Facebook. Pessoal aqui, vamos. Enxovai Santos. Boa noite, Enxovai Santos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Deu ruim aqui, gente, desculpa. Problemas técnicos. Tudo bom? Aline de Carvalho, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live. Estamos aqui só esperando o pessoal poder entrar na live. Boa noite, Thiago, online no YouTube. Que é o que eu falei, gente, a gente está em todos os canais, nós somos multiplataforma. Boa noite, meu povo. Boa noite, Silvai Santos, boa noite, Aline. Vamos dar mais um minutinho. Eu só estou dando mais um minutinho para o pessoal poder entrar, porque o começo da nossa live, para a gente explicar do que é o nosso tema, do que a gente está falando, qual que é o nosso objetivo, ele também é muito importante, tá? E aí, quando o pessoal perde esse começo e eles entram na live e a live já está rodando, e aí eles acabam não entendendo muito o que está rolando por aqui, entendeu? Por isso que eu gosto de dar esses minutinhos iniciais. Mas eu não vou demorar muito, tá? Então fica aí, não sai, que eu não vou ficar enrolando aqui, tá? Em respeito a quem entrou também no horário. Em respeito a quem entrou no horário, a gente vai começar logo, tá? Banana Chips, que bom que você voltou. Seja muito bem-vindo, boa noite. Bom, vamos dar, por enquanto já deu 3 minutos de live. Não saia. Vamos esperar dar 4 minutos e aí a gente já começa, tá? A nossa live de hoje. Dona Grita, o Fábio, o Alessandro, boa noite. Gente, o pessoal que tá no Instagram, dá coraçãozinho aí, clica coraçãozinho aí, porque quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, para vocês avisarem as outras pessoas que a nossa live já começou, tá? E aí, quando mais coraçãozinho, mais o Instagram distribui também a nossa live, tá? Então, tá? Dá um tique nervoso aí no coraçãozinho, beleza? Vamos lá, gente. Bom, vamos começar então. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a Banana Chips comentou, estou no ônibus, pode ser que caia a conexão. Se cair, você volta. Se cair, você volta, mulher. Não fique de fora. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem assim, interessante, porque é algo que o pessoal tem bastante dúvida, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fatura no nosso negócio, a gente vende lá no nosso negócio, e aí a gente vende e fala, nossa, eu vendi tanto, por que eu não consegui? Por que não está dando para pagar as contas, né? Então, essa é uma dúvida muito frequente. E aí, o que a pessoa já pensa? A pessoa pensa assim, bom, se eu tenho
10 mil reais de dívida, de contas aqui fixas no meu negócio, todo mês. Eu tenho 10 mil reais de contas aqui no meu mês. Se eu faturar 10 mil reais, não deveria ser o suficiente para eu poder pagar as contas aqui do meu negócio? Deveria ser suficiente. Eu tô com 10 mil de contas para pagar. Por que quando eu faturo 10 mil reais, que é o equivalente ao valor das contas, por que ainda fica faltando dinheiro para pagar as contas? Por que no final do dia o dinheiro não dá? Sendo que eu calculei ali, ó, bonitinho. A Enxovais Santos falou assim, o Enxovais Santos falou assim, vai falar de mim hoje. Ótimo, adoro quando as pessoas se identificam, tá vendo? Porque a live, ó, vai para você então. A Armarinhos entrou agora, boa noite, tá? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, quanto que então que eu preciso pagar? Porque eu vou lá, pago, boa noite, Noélio. Eu vou lá, faço lá 10 mil reais, vendo 10 mil reais, mesmo assim faltou dinheiro para pagar as contas. O que aconteceu? Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero explicar para vocês, primeiro eu quero que vocês entendam por que isso acontece. Por que faturar 10 mil reais não vai ajudar a pagar as 10 mil reais de contas, tá? Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, que delícia de pipoca, boa noite. Vamos lá, por que isso não acontece? Por que você tem lá 10 mil reais de conta, de dívida, de despesa fixa, fatura 10 mil reais e parece que não foi suficiente para pagar as contas? Por que isso acontece? Porque para cada R$1 que eu vendo dentro da minha empresa, então eu vendi R$1 dentro da minha empresa. Pessoal que está no Insta vai ver a tela virada, tá, gente? Porque eu estou olhando aqui na tela da frente para eu poder acompanhar os comentários de vocês. Mas lá na minha bio tem o link para o YouTube. Quem quiser ir lá para o YouTube, a tela tá certinha e dá para ler certinho, tá? Mas para quem ficar aqui, eu vou falando para vocês poderem entender, tá? Boa noite, Ateliê Vitória. Boa noite, Yara. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, por quê? Porque para cada R$1 que eu vendo dentro do meu negócio, não é R$1 que vem para dentro do meu caixa. É como assim, tá? Se eu vendi R$1, como é que não vem R$1 para dentro do meu caixa? Porque para você vender R$1, você incorreu em custos e em despesas. Então, vamos supor que seja uma bala, você esteja vendendo uma bala, um bombom, a R$1. Para você poder vender aquele bombom a R$1, primeiro você pagou os custos daquele bombom para poder revender, que foi de, vamos supor, 50 centavos. Certo? Isso quer dizer que, quando você vender R$1, quanto que vem para o seu caixa para você poder pagar as contas? 50 centavos. Não vem R$1. Não, Tássia, vem R$1, porque entra R$1. Eu vejo ali, ó, R$1 entrando ali dentro do meu caixa. Sim, mas para cada venda que você faz, uma parcela dessa venda, ela é destinada para custos variáveis. É igual eu comentei, não sei, quem aqui participou da nossa última jornada ao negócio lucrativo? Eu sei que o Roberto participou. Ó, vamos supor, tá? Que essa nossa venda de R$1 seja uma maçã, como a gente fala. Então, é uma maçã lá, tá? Quando eu vendo se esse daqui dinheiro é a minha maçã, quando eu vendo essa maçã, peraí, gente, minha bateria vai acabar aqui. Quando eu estou vendendo essa maçã, não é a maçã inteira que vem para dentro do meu caixa. Uma parte disso aqui é meu custo variável, a outra parte disso aqui é minha despesa variável, só vem esse pedacinho aqui para dentro do meu caixa. Falou, mas Tássia, não vem o dinheiro todo para dentro do meu caixa. Eu vejo lá o dinheiro chegando inteiro para dentro do meu caixa. Você vê o dinheiro, mas você não deveria considerar todo aquele dinheiro para dentro do seu caixa. Por quê? Porque uma parte daquele dinheiro já está comprometida para você pagar os seus fornecedores ou o seu fornecedor. Outra parte daquele dinheiro já está comprometida para poder pagar, por exemplo, a comissão do seu funcionário.
Não, Tássia, não está comprometido para eu pagar o meu fornecedor, porque eu já paguei meu fornecedor à vista, agora eu só estou vendendo para receber. Tá, mas você vai precisar repor aquele estoque. Você vai precisar comprar mais material. Então, se você considera a maçã inteira e fala assim, nossa, olha só, paguei 50 centavos à vista. Quer dizer que agora vai entrar R$ 1 no meu caixa e vai ter R$ 1 livre. Aí você pega esse R$ 1 e destina para outras coisas. E aí o que acontece? Você não sobra dinheiro no seu caixa, você não tem dinheiro no seu caixa para repor aquele estoque, para produzir mais, para continuar vendendo. E isso daqui serve tanto para serviço quanto para produto, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui de uma bala, mas isso serve para tudo, tá? Por isso que quando eu vendo R$ 1, e embora o meu cliente me passa lá, ó, R$ 1, né? R$ 1 não, né, gente? Nem tem mais nota de R$ 1, né? Moeda de R$ 1. R$ 2, R$ 2. Vem aqui e me dá R$ 2, e não são esses R$ 2 que vêm direto no meu caixa. Por isso que quando a gente fala de gestão de caixa, a gente não pode simplesmente olhar para o dinheiro que tem dentro do meu caixa e falar assim, nossa, tô rico. É por isso que a gente tem que fazer gestão financeira. É por isso que para eu saber quanto daquele dinheiro ali realmente é lucro, eu olho para onde? Eu olho para o meu fluxo de caixa. E não para o meu fluxo de caixa lá de entrada menos saída, bonitão lá, simplesão, igual todo mundo usa. Eu tenho que olhar para um fluxo de caixa, uma estrutura de fluxo de caixa que a gente já falou aqui antes, que é uma estrutura que realmente mostre para mim para onde que uma parte dessa maçã aqui está sendo direcionada, para eu poder saber quanto que sobrou aqui para realmente poder pagar o resto das contas, tá? Por isso que, se eu tenho R$ 10.000 de conta fixa no meu estabelecimento, eu não posso pensar só, eu preciso vender R$ 10.000 esse mês. Porque se eu vendo só R$ 10.000 desse mês, R$ 10.000 é a maçã inteira. Mas o que vem para o seu caixa para você poder pagar as contas mensais é só um pedacinho. E aí acontece de você vender tudo isso, achar que devia estar tudo bem, mas não tá. Não consegue pagar todas as contas, não sobra dinheiro no seu caixa e você fica se perguntando por que isso está acontecendo, tá? Então, Tássia, se não é os R$ 10.000 que eu tenho que pagar, que eu tenho que faturar mesmo, quanto que eu tenho que faturar, quanto que eu tenho que vender durante o mês para poder pagar todas as contas? Boa noite, Magda, tudo bem? Boa noite, Ótica Ságita Márcia, né? Acho que eu lembro. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Renata, tudo bem? Joselito, tá? Então, quanto que eu tenho que vender, então? Já que não é os R$ 10.000. E aí eu quero deixar bem claro que essa não é uma live sobre vendas, tá? Não é uma live específica sobre faturamento. Essa é uma live sobre gestão financeira. Porque quem fala para você, olha, para você pagar todas as contas, você precisa vender tanto, quem que vai te falar isso? É a gestão financeira. É o controle financeiro que você faz dentro de casa. Aí, com base nesse controle, com base nesse indicador que vai te dizer quanto que você tem que vender, o que você faz? Planeja suas vendas, né? Planeja a meta dos seus vendedores, se você tiver vendedores. Então, veja, você usou uma informação anterior que foi te dada pela gestão financeira, que foi te dada pelo seu controle financeiro. Com base nisso, você vai direcionar as suas vendas, montar a sua estratégia de marketing, montar a sua estratégia de vendas para poder atingir o que o indicador está te dizendo. E qual indicador que é esse? A gente já falou aqui algumas vezes, mas eu vou reforçar e vou ensinar vocês a calcular nesse momento, tá? Que é o nosso indicador o nosso ponto de equilíbrio. Por que é o ponto de equilíbrio que vai dizer quanto que eu tenho que vender no mês? Porque o ponto de equilíbrio, como o próprio nome diz, ele vai te dar aquele valor
que vai gerar equilíbrio nas suas contas. Você vai faturar esse valor, vai pagar as contas e vai ficar no 0 a 0. No 0 a 0, no 0 a 0, gente. Vocês não vão ter lucro se vocês faturam o ponto de equilíbrio, mas vocês não vão ter prejuízo. Vocês não vão deixar de pagar todas as contas. E o bom do ponto de equilíbrio também é que quando você começa a faturar acima do ponto de equilíbrio, quer dizer que você vai ter lucro. Então, mesmo que você não use esse indicador como um indicador para seu faturamento, você precisa entender qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Porque se o seu ponto de equilíbrio é muito alto e você descobre, por exemplo, que você precisa faturar no mês 30 mil, o seu ponto de equilíbrio é 30 mil, só que você nunca faturou 30 mil, você começa a entender por que você não consegue pagar as contas. Nossa, Tássia, meu ponto de equilíbrio é 30 mil. E o máximo que eu já faturei até hoje é 32. Então eu tenho muito pouquinho de lucro, apesar do meu faturamento alto. Então você começa a entender que que te sobra pouquinho de lucro, por quê? Porque o seu ponto de equilíbrio é muito alto e o seu faturamento ele é muito próximo do seu ponto de equilíbrio. Quando o seu faturamento é muito próximo do ponto de equilíbrio, quer dizer que o seu lucro vai ser baixo. Por isso essa minha informação tão importante, tá? E que às vezes a gente fala assim, eu vou saber o ponto de equilíbrio, tá? Quanto eu tenho que faturar aqui, tá? Né? E aí eu não dou muita atenção. Mas é extremamente importante. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como calcular o ponto de equilíbrio do negócio de vocês. E a gente vai discutir um pouco mais em cima desse número, tá? O cálculo, na verdade, ele é um cálculo extremamente simples. Extremamente simples. Mas tem um porém, tá? Qual que é o cálculo do ponto de equilíbrio? O cálculo do ponto de equilíbrio é despesas... Deixa eu ver. Bom que para de pagar bem na hora aqui, ó. Despesas fixas, dá para ver aí? Despesas fixas, DF, de despesas fixas, dividido pelo percentual da sua margem de contribuição. É só isso. O cálculo do seu ponto de equilíbrio é só isso. Despesa fixa dividido pela sua margem de contribuição. Mas apesar de ser um cálculo extremamente simples, qual que é o grande problema aqui? O que Delícia de Pipoca está perguntando o seguinte: tem como me passar depois no direct? Te passar a fórmula pelo direct? Posso passar sem problemas. Me manda um direct pedindo a fórmula, porque senão eu vou esquecer, tá? E aí eu te envio, tá bom? Bom, como eu disse, é um cálculo extremamente simples. Mas por que apesar de ser simples, por que ele é tão complicado? Porque a maioria dos negócios não sabe dizer qual é o total das suas despesas fixas. Ou qual é o seu percentual de margem de contribuição. Se eu pergunto, muita gente vai falar assim, olha, tá, se a minha despesa fixa, eu acho que é 10 mil reais. Eu acho que é 11 mil reais. Acontece que quando eu falo eu acho, isso daqui, gente, é uma conta matemática, é uma fórmula matemática. R$1.000 de diferença, R$500 de diferença, vai dar uma diferença nesse seu indicador que você não faz ideia. Ele pode mudar de 30 mil para 35 mil porque você porque você errou em R$1.000 aqui. O Rodrigues comentou assim, concordo, não sei meus custos fixos. Pois é, tá vendo a Franciele Rodrigues? Pois é, tá vendo? Então, tá vendo como é um cálculo totalmente simples? Extremamente simples. Mas é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque eu não sei quais são as minhas despesas fixas. Eu não controlo. Quando que você vai conseguir fazer o seu cálculo de ponto de equilíbrio
e fazer essa conta aqui da maneira que deve ser feita para poder chegar no seu indicador ideal quando você começar a controlar as suas despesas, a ter o controle de tudo que realmente você tem dentro do seu negócio. E mais do que isso, a não ficar selecionando aquilo que você controla e o que você não controla. Porque muita gente acaba selecionando. Ah, esse daqui, ó, essa nota eu gastei com não sei quem, tá? Coloca aí no nosso controle para poder controlar, beleza. Ah, esse outro aqui, ó, eu gastei com não sei o quê. Coloca aí no controle para controlar, beleza. Ah, esse outro dinheiro aqui que saiu, ah, não, isso daí é coisa minha que eu pago com o dinheiro da empresa. Não, isso aí nem precisa anotar. Não, nem precisa anotar. É de boa, é meu mesmo, eu sou o dono. Aí o que acontece? Esse valor aqui de despesas fixas não é corretamente apurado. Aí, quando ele não é corretamente apurado, eu tenho lá no meu negócio uma despesa fixa de uns 12 mil reais. Eu venho aqui e falo o quê? Não, mas despesas fixas é de 10. O que acontece com o seu indicador? Seu indicador vai ficar baixo. Aí você vai faturar o que o seu indicador dá, o que o seu indicador fala, e mesmo assim não vai conseguir pagar as contas. Por quê? Porque você não está controlando da maneira adequada. Então, a maior dificuldade do pequeno negócio hoje, do microempreendedor, do pequeno empreendedor, é fazer esse controle para chegar nessa informação, para então fazer esse cálculo. A Franciele comentou assim: faço sim, também seleciono algumas coisas e ignoro outras, tá vendo, gente? Exatamente isso, Franciele, tá vendo? Por isso que a gente não consegue ter o valor total aqui. Por isso que esse indicador, às vezes, falha. Aí, quando o indicador falha, o indicador fala assim: ó, Franciele, você tem que faturar 10 mil reais, viu? Aí a Franciele fatura 10 mil reais. Ela fala: opa, esse mês eu vou ficar no 0 a 0. E não fica. Aí o que ela fala? O que ela pensa? Esse indicador é besteira, gente. Besteira fazer isso. Nunca, não funcionou comigo. Não funcionou comigo, ó. O número deu errado. Mas por que? O problema é o indicador? O indicador é só isso aqui, ó. Mas as informações que você coloca aqui mudam o resultado, tá? E a outra coisa que a gente tem que achar aqui, além das despesas fixas, é o nosso percentual de margem de contribuição. E aí o percentual de margem de contribuição, gente, é outra coisa que é mais difícil ainda o empreendedor ter no negócio dele do que as despesas fixas. As despesas fixas, às vezes, ele até tem. Mas esse cara aqui, o percentual de margem de contribuição é mais difícil ainda. O que é o percentual da margem de contribuição? A Que Delícia de Pipoca comentou assim: ó, o que você sugere? Que tem um caderno apropriado para anotar o que entra e que sai? O caderninho é um ótimo começo, tá? Um ótimo começo. Inclusive, eu fiz uma live que tá lá no YouTube, como você controlar, como você ter uma gestão financeira no caderninho. Tem uma live lá no YouTube onde eu falo sobre isso, tá? Mas o caderninho, ele precisa ser temporário, porque o caderno, ele te deixa limitado. Imagina todo mês, porque assim, ó, esse indicador, ele pode mudar, não é um indicador fixo. Porque uma vez que eu dependo das despesas variáveis, do percentual da margem de contribuição para calcular ele, cada vez que a minha despesa fixa muda, cada vez que a minha margem de contribuição muda, o meu indicador muda. Então, ele não é um indicador fixo. Então, imagina, cada mês que você quiser saber qual que é o valor do seu indicador, você tem que entrar lá no seu caderninho e calcular tudo na mão. Primeiro que ele não vai ter todas as informações, isso vai te tomar muito mais tempo e você ainda corre o risco de errar, porque quando a gente está fazendo no manual, a gente tem um grande risco de errar. O nosso risco de erro é maior, tá? Então, comece no caderninho, mas depois evolua, pelo menos, para uma planilha eletrônica, onde você pode automatizar lá os cálculos, e aí você só vai lá digitar e a planilha eletrônica vai trazer os dados para você, tá? Além disso, o benefício de você evoluir para a planilha eletrônica é que você gasta menos tempo com gestão financeira. Porque eu sei que um dos grandes problemas quando a gente fala de micro e pequeno negócio é o quê? Tempo para fazer isso.
Então, quanto mais eu tiver uma ferramenta que é mais automática, ela me traz mais rápido o resultado, menos tempo eu gasto com gestão financeira, tá? O quarto rosa colocou assim: eu coloco despesa fixa, mas anoto um prolabore ou outro que sai meu e do meu sócio. Tá, quando você fala que você anota um prolabore ou outro, quer dizer que tem coisa que você anota e tem coisa que você não anota. É isso. Se tiver coisa que você anota e coisa que você não anota, tem que começar agora a anotar tudo, tá? E, deixa eu ver aqui, eu coloco as despesas fixas, tá? É isso aí, tá? Mesmo que você não... É assim, ó, o que que acontece? Muitas vezes a gente ainda não consegue tirar um valor fixo no mês. Fala assim, Tássia, eu me botei um prolabore aqui de 5 mil reais, de 10 mil reais, de R$ 1.000, o valor que for, tá? Eu me botei esse prolabore aqui. Mas eu não consigo tirar ele de uma vez do meu caixa. Não precisa tirar ele de uma vez do seu caixa. Se você não consegue nesse momento, se você ainda está num processo de se organizar. Mas tirei R$ 100 para mim do meu caixa, eu preciso lançar lá e fazer essa anotação. Porque se eu estou dizendo que eu tenho R$ 2.000 de Prolabore, quer dizer que de alguma forma eu entendi que R$ 2.000 não vai prejudicar o lucro do meu negócio. Não vai prejudicar o meu negócio, porque eu tenho sempre que pensar no meu negócio primeiro, certo? Então, se eu tiro R$ 2.000 do meu negócio ainda fica saudável. Só que eu não consigo tirar R$ 2.000 de uma vez. Então, não tem problema. Então, você vai anotando tudo que você for tirando do seu caixa para você ou para o sócio. E aí você vai controlando esses valores que você vai tirando para ficar dentro daquele limite que você se colocou. Porque se o seu negócio só é saudável quando você tira esse valor, se você tira mais, você pode prejudicar o seu negócio, tá? Então, anota tudo, tá? Não pensa assim, quando tá esse valor é maior, eu vou anotar. Ah, aquele é menor, eu não vou anotar, não. Não, anota tudo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, falando sobre a margem de contribuição. A margem de contribuição, o que é a margem de contribuição para quem ainda não sabe? A margem de contribuição é o resultado do preço que eu cobro, do meu preço de vendas, menos o meu custo de variável, menos a minha despesa variável. Isso aqui é igual à minha margem de contribuição. Por isso que eu falo também que tem muito empreendedor que não consegue chegar nessa coisa aqui. Por quê? Primeiro, o preço de vendas ele até sabe. Mas depois ele não sabe exatamente quais são os custos que ele cobra e não sabe exatamente quais são as despesas variáveis que ele cobra. Como ele não sabe exatamente quais são os custos, quais são as despesas, ele não vai saber qual é a margem de contribuição. E aí, de novo, se eu chegar e falar assim, meu preço é 10, meu custo é assim, em torno de uns 7, 6 reais. Minha despesa variável, uns 2, 3 reais. Quando você começa a fazer isso por aproximação e você não chega no valor certo, de novo, o que vai acontecer? A sua margem de contribuição aqui vai estar errada. Se a sua margem de contribuição aqui está errada e você coloca isso nesse indicador, o que acontece com o indicador? O indicador super importante vai te dar uma informação errada. E aí, com base nessa informação errada, você vai fazer o quê? Vou planejar minhas vendas agora. Olhou para o indicador, planejou as vendas, atingiu a meta de vendas, mas o que aconteceu? Mesmo assim, não tem dinheiro no caixa. Não tem dinheiro, não pagou todas as contas. Tô devendo aqui, gente, agora. Como é que eu faço para pagar esse cara aqui agora? Por quê? Porque os valores são aproximados, os valores não são corretos. Por quê? Porque eu não faço controle, tá? Então, por isso que a gente precisa ter preto no branco. Tássia, mas eu ainda sou sozinha, eu ainda sou pequeno, eu preciso ter esse controle preto no branco. Gente, a gente tem que olhar para o nosso negócio, mesmo que a gente é sozinho aqui no nosso negócio, a gente precisa olhar para o nosso negócio como uma empresa. Nós somos uma empresa. Se a gente só olha para o nosso negócio como, é uma renda extra, você nunca vai crescer,
Você nunca vai avançar com isso. Por quê? Porque você vê só como uma renda extra. Agora, se isso é o seu sustento, da onde você tira o seu dinheiro, você deveria enxergar isso como sua empresa. Sendo a sua empresa que gera a sua renda, que gera o seu dinheiro, que te sustenta, você deveria estar olhando para cá com mais seriedade. Então, você deveria sim estar controlando preto no branco a questão financeira do seu negócio. E não deixar isso para depois. Ah, quando eu crescer, eu começo a olhar para isso. Aí o que acontece? Talvez esse crescimento nunca chegue. Ou talvez demore demais para chegar. Então a gente precisa começar a encarar o nosso negócio com mais seriedade. No momento em que eu começar a encarar o meu negócio com mais seriedade, as coisas vão andar mais. Vocês vão perceber isso, tá? A Franciele falou verdades necessárias. A gente está aqui para falar a verdade. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça. Mas vamos lá. Cheguei aqui na margem de contribuição. Só que aqui no meu cálculo é percentual, tá vendo? Aqui não é percentual. Porque, ó, se meu preço é 10, meu custo variável é 5 e minha despesa variável é 1, minha margem de contribuição é 6. Não é percentual. Como é que eu faço para chegar nesse percentual aqui? Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 10. Quando eu fizer essa divisão, eu vou conseguir chegar nesse percentual aqui. Tá? Peguei esse percentual aqui, botei aqui, tenho controle de despesas fixas, já encontrei qual é o meu percentual de margem de contribuição, e aqui é o seguinte, você vai fazer isso para um produto? Para um serviço no seu negócio? Não. Você vai pegar os seus produtos, os seus serviços, vai encontrar uma média. A gente vai trabalhar aqui com a média da sua margem de contribuição no seu negócio. Por quê? Porque se você vende, esse produto tem 6, mas aí o outro tem 4, aí tem um outro que tem 10, aí um outro que tem 3. Isso quer dizer que a sua margem de contribuição por produto varia, por serviço varia. Então eu não posso considerar 6 aqui direto. Eu preciso pegar a minha média. Então eu vou pegar a média da margem de contribuição do meu negócio e vou tacar aqui. Vou pegar a margem de contribuição e dividir pelo preço de vendas. E vou tacar aqui. Tá, se eu preciso fazer isso para todos os meus produtos unitário, minha recomendação: faça um controle de fluxo de caixa bonitinho aí no seu negócio por pelo menos 15 dias. Depois de 15 dias, veja como é que está lá o comportamento das suas vendas, os principais produtos, a margem de contribuição, e aí você vai conseguir chegar nessa média aqui, tá? E aí você vai colocar essa média aqui no nosso cálculo para a gente poder fazer esse indicador, tá? A Yara comentou o seguinte: eu tento descobrir a margem de contribuição, mas eu tenho muita dificuldade, tá? Yara, para a gente descobrir a nossa margem de contribuição, nem é tão complicado. Eu acho que a grande dificuldade, às vezes, está em a gente entender realmente qual que é o nosso custo, qual que é as nossas despesas, tá? Yara, vamos fazer um exemplo aqui? Me fala qual que é o seu negócio? Eu não lembro se você comentou comigo na live passada, mas me fala uma coisa que você vende aí, por exemplo, no seu negócio, para eu poder te ajudar a chegar na margem de contribuição. E aí a gente faz isso de uma maneira prática, e aí outras pessoas vão conseguir se identificar também. Pode ser? Pode ser? Podemos fazer isso? A Banana Chips comentou assim: não entendi como você chegou no número 6. Tá. No número 6, eu peguei R$10 é o meu preço de vendas, certo? Aí o meu custo variável, que é o custo, quanto custa para eu produzir esse produto aqui, custa R$5. A despesa variável, para eu fazer essa venda, é de R$1. Então, a minha margem de contribuição é de R$6. Entendeu? Eu fiz preço de vendas, menos custo variável, menos despesas variável, igual a 6. Entendeu?
Deixa eu pegar uma calculadora aqui para me apoiar, então, Yara, para a gente poder fazer esse cálculo aqui. O suporte, equipe técnica. Peça a calculadora aqui, por favor. Minha equipe técnica. Peraí. Valeu. Yara, vamos lá, então. Me fala um produto que você vende aí no seu negócio para a gente colocar aqui e qual que é o preço que você cobra ele. Ó, tem uma vidraçaria. Poderia ser de vidros mesmo? Pode ser? Pode ser, vai ser um pouco mais complicado agora. Agora complicou um pouco mais, porque você presta um serviço, então a gente precisa achar também cálculo de mão de obra, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer da vidraçaria. Vamos fazer da vidraçaria sem considerar o cálculo de mão de obra nesse momento, mas você, Yara, tem que saber que você precisa colocar a mão de obra aí no seu preço, tá? Mas vamos fazer então um serviço de vidraçaria. Vamos lá. Vamos aqui, gente, fazer o exemplo da Yara. Yara, me fala, por exemplo, um projeto que você tenha feito recentemente. Quanto que ficou? Você consegue me dizer quanto ficou o custo para você poder fazer esse projeto? E aí o custo, a gente está falando aqui de todos os materiais que você usou para poder executar esse projeto. Você conseguiu? Você sabe me dizer? Vamos aguardar a Yara, que ela deu. Ó, a Yara deu um exemplo complicado agora, gente. Não vidraçaria isso. Vamos lá. Ó, o Quarto Rosa falou que tem um produto. Vamos lá, Quarto Rosa, vamos fazer também. Qual que é o seu produto? Fala para mim. Ai, adoro essas proatividades, gente. Vamos lá, qual que é o seu produto? A gente faz o da Yara também. Aí a gente faz um serviço e faz um produto. Qual que é o seu produto? E me fala o preço dele. Ó, a Yara, uma porta, por exemplo, ficou em R$ 700 de custo. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Aqui, desse lado, vai ser a Yara. A Yara. E aqui desse lado vai ser o Quarto Rosa. Aí a gente faz um produto e um serviço, tá bom? Quarto Rosa. E a Yara, tá bom. Então, o preço do projeto da Yara, por exemplo, ficou em R$ 700. R$ 700. Tá. Então, Yara, mas agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar os custos variáveis desse seu projeto. O que vai entrar nesses custos variáveis? O vidro, quanto custou o vidro? Quais todos os itens que você utilizou. Vou falar aqui, tá? Mas eu nem sei, desculpa, eu sou ignorante nesse processo de vidraçaria, tá? Mas vamos lá. Você usou o vidro, você usou a massa, você usou cola, parafuso, não sei. O que você usou? Desses materiais, quanto que ficou o custo para você? Me fala aí. Me fala aí. Enquanto isso, o Quarto Rosa está me dizendo que ele trabalha com cama, mesa e banho, tá? Então, pega um produto seu aí, o Quarto Rosa, primeiro, né? Me fala qual que é o seu nome, para eu poder te chamar pelo nome, né? Muito melhor, né? Ó, o Quarto Rosa. Um tapete felpudo de 1,50 por 2 metros, ele cobra R$ 85. Então, R$ 85. Beleza. Você fabrica ou você revende? Se você revende, por quanto que você adquire esse tapete felpudo aí? Qual que é o valor que você paga por ele para poder revender? Me fala. E aí a gente vai encontrar os custos variáveis. Vamos aguardar. Vamos aguardar o pessoal. Débora, muito bem, muito prazer, Débora. Agora sim, né? Muito melhor chamar pelo nome, né, gente?
A Yara é Yara mesmo, né? Então não tem problema. Revende, tá? Então, se você revende, então quanto que você compra? Por quanto que você compra esse tapete felpudo? O Ateliê Vitória Vargas está dizendo aqui, qual que é a diferença de produtos e serviços? Ó, ai, não acredito. Gente, foi mal. A live do Instagram caiu. Como sempre. Vamos torcer para o pessoal do Instagram vir para o YouTube. Porque a live caiu. Do nada. Simplesmente. Vamos ver se eles vêm. Mas enquanto eles não vêm, eu vou continuar com vocês aqui no YouTube com o nosso indicador, tá? E depois, se a Yara voltar, se a Débora voltar, a gente continua com o cálculo, tá? Mas vamos lá. Vamos, então, continuar lá com o nosso indicador, do nosso ponto de equilíbrio. Então, quais eram as duas informações que eu precisava ter, que eu preciso ter para calcular o meu ponto de equilíbrio? São as minhas despesas fixas e o meu percentual de margem de contribuição. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui, então. Eu tenho lá, vamos supor que dentro do meu negócio, eu fiz lá todas as contas, todos os cálculos, bonitinho. Então, eu descobri que eu tenho 20 mil reais de despesa fixa. 20 mil reais de despesas fixas. Deixa eu diminuir aqui. 20 mil reais de despesas fixas. Fiz todos os cálculos do meu preço, sei a minha margem de contribuição, cheguei no percentual de margem de contribuição, que é de 25%. Certo? 25%. O que eu vou fazer agora? Basicamente, dividir uma informação pela outra. Eu vou dividir os 20 mil pelos 25%. Quando eu fizer isso, eu vou chegar num valor de 80 mil reais. Tá vendo? Tássia, isso quer dizer que as minhas despesas mensais são de 20 mil, mas eu preciso faturar 80 mil reais para poder pagar os 20 mil? Sim, exatamente. Por isso que não é só somar as despesas fixas para poder chegar nesse número. Por isso que eu preciso fazer o indicador. Entende? Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar lá pro Instagram. Tá reconectando aqui. Entenderam? Por isso que eu não posso só somar aqui as minhas despesas fixas, tá? Por isso que eu preciso ter esse controle bonitinho, por isso que eu preciso fazer esse indicador. E aí eu vou chegar aqui no número de 80 mil. Tássia, mas será que 80 mil realmente é o valor que eu preciso faturar? É só a gente fazer a prova. Fazer o seguinte, ó. Você faturou 80 mil reais aí no seu negócio, certo? 80 mil reais. Qual que é a sua margem de contribuição? Ela é de 25%, foi o que você falou, certo? Então, o que sobra da sua venda, o que vai sobrar da sua venda aqui, vai ser... Deixa eu entrar de novo aqui no Instagram, que o Instagram derrubou nossa conexão. Então, o que vai sobrar aqui da sua venda vão ser só 25%, porque o seu faturamento, a sua margem de contribuição é de 25%. Então, como a sua margem de contribuição é de 25%, só vai te sobrar 25% aqui, tá? Quanto é 25% de 80 mil? 20 mil reais. Então, menos os 25% da sua margem, vai te sobrar
20 mil reais. O valor exato para você poder pagar as suas despesas e ficar no 0 a 0. Entende? Então, como que funciona o cálculo? Pessoal do Instagram. O Instagram, o Zuckerberg derrubou a nossa live. Enfim, já perdi as contas de quantas vezes ele derrubou a nossa live. E aí eu não continuei, eu dei continuidade aqui com o pessoal do YouTube sobre o nosso indicador, tá? O que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que quem está no YouTube, no Instagram, vá para o YouTube. O link tá lá na bio, tá? Porque lá a nossa live não cai. E aqui ela cai, de vez em quando ela dá uns trem aqui e ela cai, tá? Yara, a gente não terminou a explicação, tá? E aí, o que eu fiz foi a gente continuar com a nossa explicação do ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Então depois vocês dão uma olhada lá na live do YouTube, tá? Ó, que delícia de pipoca, veio assistir aqui no YouTube. Vem, pessoal do Insta, vem pro YouTube também, tá? Mas enfim, então o que acontece? Eu tenho que faturar 80 mil para poder pagar uma despesa de 20 mil mensais. Então, não é só eu ir lá e somar as contas que eu tenho lá no meu negócio para poder chegar no valor das minhas contas. Eu preciso usar o meu indicador. E aí, como eu disse, existem algumas considerações aqui que a gente tem que fazer. Que é o quê? Veja só. Para pagar o equivalente a 20 mil reais, você teve que faturar 80 mil. Aí você fala assim, Tássia, impossível faturar 80 mil. O dia que eu faturar 80 mil, eu tô rica, né? Aqui no meu negócio, a gente fatura, sei lá, 40, 80 mil reais por mês. O que isso quer te dizer? Se o seu indicador está dizendo que você precisa faturar 80 mil, mas você só fatura 50, 60 e não chega nos 80 mil, para onde que você vai olhar para o seu negócio? Para onde que o indicador está falando aqui? Ó, temos um problema aqui, temos um problema aqui. Aonde que ele está tipo, apontando que é o problema? Primeiro, nas suas despesas fixas, que são de 20 mil reais, porque ela pode estar muito alta, ou na sua margem de contribuição. E quando a gente fala que o problema pode estar na margem de contribuição, pode ser um sinal de que os seus preços estão meio desajustados. De que a margem que você está cobrando nos seus produtos, ela está muito pequena. E aí você não está ganhando o suficiente para poder pagar as despesas fixas. Então, ou você aumenta os seus preços, ou você diminui as suas despesas fixas. Você não tem outra saída. Porque nesse cenário você tem que faturar muito. A partir do momento que você aumentar a sua margem ou diminuir as suas despesas fixas, o seu ponto de equilíbrio começa a cair. Aí ele começa a vir de 80 para 70, para 60, e ele começa a ficar mais próximo daquilo que o seu negócio realmente consegue fazer. A Gisleide, o Banana Chips, a Gisleide, bem-vinda. Então, por que eu falo que é importante a gente ter o conhecimento desse indicador? Justamente por causa disso. Você acha que ele mostra só quanto que vocês têm que faturar? Eles mostram só isso. E só com base nessa informação, você já consegue ter um diagnóstico inteiro do seu negócio. Inteiro. Você consegue saber se as suas despesas fixas estão altas demais, se de repente são os seus preços que estão errados, se a sua margem está muito baixa, se você está faturando pouco, se você está faturando muito. Ele te dá um diagnóstico inteiro do seu negócio. Então, tenha muita atenção aqui para o ponto de equilíbrio. Faça esse cálculo aí no seu negócio, tá? E aí, esse cálculo aqui de ponto de equilíbrio, ele consegue te dar uma outra informação. Porque vamos supor que você fale assim, olha, tá bom, 80 mil, se eu faturar 80 mil, eu consigo pagar 20 mil de contas e ficar no 0 a 0. No 0 a 0.
Mas eu não quero ficar no 0 a 0. Eu quero ter 10% de lucro, pelo menos, no meu negócio. Quanto que eu tenho que faturar, então? Ah, Tássia, é só somar 10% aqui em cima dos 80? Não, porque se você fizer isso, você ainda não entendeu muito bem aquela nossa conversa sobre o R$1, sobre a maçã. Porque se eu simplesmente faturar 8 mil a mais, não vai me sobrar 8 mil reais no caixa, 8 mil reais no caixa, só porque as despesas fixas estão pagas. Por quê? Porque 8 mil reais é a minha maçã. E a maçã, ela nunca vem inteira para dentro do meu caixa, lembra? Então, esses 8 mil reais vão ter os custos, as despesas variáveis, e aí vai sobrar menos que 8 mil reais. Bem menos que 8 mil reais. Vai sobrar 2 mil reais nesse caso aqui só no seu caixa. Aí você fala, nossa, mas não era se eu faturasse acima do ponto de equilíbrio, eu não ia começar a ter lucro? Você começa a ter lucro. Mas não é porque você faturou 8 mil acima do ponto de equilíbrio que o seu lucro vai ser de 8 mil reais. Porque, de novo, a história da maçã. A nossa maçã, a maçã, ela não vem inteira para o nosso caixa. Tássia, quanto que eu tenho que faturar, então, no meu negócio? Para poder ter os 10% de lucro no meu negócio. Porque eu não quero ficar no 0 a 0. Eu não quero ficar no 0 a 0. Eu quero ter 10% de lucro. Como que eu faço? E aí a gente vai usar o mesmo cálculo para fazer, a mesma informação para poder fazer esse cálculo, para vocês também fazerem aí no seu negócio. Então vamos lá. Lembra lá o nosso cálculo do ponto de equilíbrio? Que é despesa fixa. Ai, Jesus, que ódio. Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Despesa fixa dividido pelo percentual da margem de contribuição, certo? O que eu vou fazer então aqui para poder saber quanto que eu tenho que faturar para ter 10% de lucro? A Gisleide está perguntando aqui, quando você fala lucro, você já retirou o Prolabore? Sim. Quando eu falo lucro, eu já retirei o Prolabore. Por quê? Porque Prolabore é despesa fixa, tá? Então, quando você fizer esse cálculo aqui, o seu Prolabore, aquele valor que você tira todo mês, ele tem que estar aqui nesse montante de despesa fixa, tá? Então, lucro é o que sobra depois, tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui? Quero ter 10% de lucro. Como é que eu faço? Eu só vou pegar essa fórmula aqui do jeito que ela tá, vou vir aqui e fazer assim, ó, menos 10%. Só isso. Isso quer dizer que, aqui no nosso exemplo, qual que é o percentual da nossa margem de contribuição? 25%, certo? Então, o que eu vou fazer é 25 menos 10, 15%. Aí eu vou fazer meu cálculo. Então, qual que é o meu cálculo? A minha despesa fixa aqui no nosso exemplo é de 20 mil reais. Então, 20 mil reais dividido por 15%. Por que 15%? Porque o meu percentual de margem de contribuição é 25, eu quero ter 10 de lucro, então eu subtraio aqui. Esse é o cálculo, tá? Quando eu fizer isso, eu vou chegar em que valor? Eu vou chegar no valor de 133.333. Tássia do céu. Para eu ficar no 0 a 0, eu tinha que faturar 80 mil. Agora, para eu ter 10% de lucro, e aí veja, é 10% em cima dos 333. Ou seja, 13 mil reais de lucro. Para eu ter os 13 mil reais de lucro, eu tenho que faturar quase 50 mil, mais de 50 mil a mais. Mais de 50 mil para você ter 10% só de lucro. Para você ter 13. Você está faturando aqui 53 mil a mais para poder ter 13 só de lucro. Por quê? Por conta da nossa maçã. Sempre pensa, sempre lembre da maçã. Tássia, mas aumentou demais.
Eu nunca vou conseguir ter 10% de lucro no meu negócio, porque eu nunca vou conseguir faturar 133.333. De novo, o que esse indicador, o que essa informação fala para você? Ela está falando que ou as suas despesas fixas estão muito altas, ou a sua margem de contribuição está muito baixa. Se a sua margem de contribuição está muito baixa, é porque você está cobrando pelos seus produtos ou pelos seus serviços, talvez um valor que não era tão adequado. Você está cobrando talvez um preço errado. Você acha que está tendo lucro no seu preço, mas você não está. Entende? O Thiago comentou assim: meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Thiago, não se sinta sozinho. Isso daqui, gente, é uma dúvida muito recorrente entre os micros e pequenos negócios, tá? Por isso que eu tô passando aqui para vocês e por isso que eu tô dizendo o quanto é importante vocês terem isso aí no negócio de vocês. Isso aqui vai direcionar toda a sua estratégia. A Gisele comentou: acho que meu erro está sendo o preço errado. Pode ser. Se você está precificando errado, o que acontece com essa sua margem aqui? Que no nosso caso é de 25. Ela está muito baixa. Quando a minha margem é muito baixa, quanto menor a minha margem, mais eu tenho que vender, mais eu tenho que faturar para poder pagar as contas. É claro que existem negócios que vão ter margens pequenas, gente, é inerente, né? Isso acontece. Mas aí é um negócio que sabe que ele ganha como? Ele ganha no volume, tá? Então eu preciso entender qual que é o cenário do meu negócio. Eu sou o tipo de negócio que ganha no volume, então eu tenho espaço para ter uma margem mais baixa. Não, eu não ganho no volume, então eu preciso ter uma margem mais alta. A Vitória comentou: custei para te achar de novo, mas estou aqui apanhando para entender, mas já vi que tá tudo errado. Gente, eu falo, o Instagram derruba minha live, eu não sei porquê. Acho que ele não gosta de mim, o Zuckerberg, gente. Eu não sei, ele tem alguma coisa contra mim. Enfim, o dia que eu descobri, eu conto para vocês o que é. Mas por enquanto, por isso que eu falo, vem pro YouTube. YouTube é brother, não derruba a nossa live. A Que Delícia de Pipoca falou, sim, na quantidade, ou seja, ela ganha no volume. Então, se eu ganho no volume, eu tenho margem para ter uma margem menor. Agora, se eu não ganho no volume, eu não posso ter margem para ter uma margem tão pequena. Por quê? Porque isso atrapalha eu pagar as minhas contas, tá? A Franciele colocou assim: precificar corretamente o grande vilão para a maioria. Para a grande maioria. Para a grande maioria, tá? Porque como que normalmente a gente precifica? Ah, multiplica por 3, multiplica por 2, faz lá uma regrinha, né? Embute lá uns custos invisíveis, né? Que se é invisível, eu não sei por que você está como é que você está enxergando ele para embutir ele no preço, né? Então, assim, a Vitória comentou: você respondeu a diferença de produtos e serviços? Não respondi, vou responder. O Thiago colocou assim: posso tirar as dúvidas do meu negócio na sua mentoria de segunda-feira? Por favor, Thiago. Inclusive, até falando sobre isso, gente, toda segunda-feira a gente está fazendo mentoria, tá? O que é esse processo de mentoria? O pessoal vem, a gente pega um caso específico de um negócio e a gente faz todos os cálculos, faz todas essas informações aqui, tá? Então, por exemplo, a Yara caiu, eu caí do Instagram, eu perdi a Yara, perdi o quarto rosa. Então, voltem na segunda-feira, participem da live de segunda-feira, porque na segunda-feira a gente faz um exemplo considerando o negócio de vocês, tá? Então, vem para a live de segunda-feira, vem para a mentoria, tá? Toda segunda-feira, 7 horas da noite, tá bom? A Marinhos perguntou assim: minha net está muito ruim, perdi uma boa parte, mas a gente caiu também, viu? A gente caiu, acho que não foi culpa tua. A culpa foi, acho que foi minha, que caí, inclusive. Vitória, agora respondendo a sua pergunta: qual que é a diferença entre produtos e serviços? Eu falo produtos e serviços, gente, porque eu quero identificar dois tipos de negócio. O Abraão está perguntando qual o meu nome no YouTube. Gestão para pequenos negócios, tudo junto, Abraão. Lá na bio do Instagram tem um link para ir para o YouTube, tá? Eu gosto de falar sobre produtos e serviços para a gente definir, para a gente separar dois tipos
dois tipos de negócios, que oferecem dois tipos diferentes de oferta para o seu cliente, tá? O primeiro, quando eu falo de produto, eu estou falando de um item que pode ser que você fabrique ou pode ser que você revenda, mas que normalmente você gera um estoque para vender. Então, se eu fabrico, gero estoque e vendo. Se eu revendo, eu gero estoque e vendo. Então, o que limita as minhas vendas? O meu estoque. A quantidade que eu tenho em estoque, a quantidade que eu comprei para revender, isso limita as minhas vendas, o meu faturamento no mês. Quando eu falo de serviço, eu estou falando daqueles negócios que não necessariamente prestam serviço, né? Por exemplo, uma confeitaria. A confeitaria, ela não é uma prestadora de serviço, ela vende um produto, que é um bolo. Mas eu trato ela como serviço. Por quê? Porque a minha capacidade de faturamento está relacionado à minha capacidade de entrega, à minha capacidade de produção. Por quê? Porque eu não fabrico um bolo e deixo lá no estoque para vender. Eu fabrico e entrego. Fabrico e entrego. É tipo demanda. Então, se eu falo, por exemplo, uma confeitaria, uma marcenaria, um salão de beleza, uma manicure, uma oficina mecânica, né, uma consultoria, tudo isso a gente trata aqui como sendo serviços, porque eu estou executando uma atividade que não vai gerar um estoque. Ela vai ser destinada. Eu faço e saio por demanda, tá? E aí, o que diferencia em precificação em cada um deles? Quando eu falo de produtos, eu estou falando de utilizar o meu preço baseado no custo da minha produção ou da compra desse item. Então, eu vejo quanto que eu gastei produzindo esse item, vejo quanto que eu gastei comprando esse item para revender, precifico e vendo. Quando eu falo de produtos, ou então de qualquer outro tipo de negócio que não estoca, né, que eu fabrico por demanda, além dos meus custos que eu tenho para poder executar esse serviço, como, por exemplo, é o exemplo da Yara. A Yara oferece o serviço de vidraçaria. Então, o que manda também no serviço da Yara? As horas disponíveis para poder executar o serviço. Gente, espera um minutinho que deu um problema com a minha gata. Só um minuto. Gente do céu, vou falar uma coisa para vocês. Meu coração quase para quando acontece alguma coisa com as minhas gatas. Do nada. E ela começou a miar aqui, tipo, chorar. Não sei se vocês ouviram. Ela tava chorando porque ela tava trancada. Nem vou dizer o que aconteceu aqui, porque não merece os detalhes. Mas ela ficou trancada do lado de fora agora do meu apartamento. Enfim. E aí ela tava lá chorando. Me dá até... Meu coração vem pra boca, gente, quando faz uma coisa das minhas gatas. Enfim. Voltando. Então, por exemplo, no caso da Yara, o que acontece com a Yara? Então, o que limita o faturamento da Yara? Limita a capacidade de produção que ela tem, de produzir. Por quê? Porque o serviço dela depende da quantidade de horas que ela trabalha. Então, se ela pega um serviço, por exemplo, que leva 10 horas para fazer, e ela não leva em consideração o tempo que ela está levando para fazer isso, e aí ela pega um outro serviço que leva 5 horas e ela não leva em consideração isso, ela leva em consideração só o fator custo, o que acontece? Ela presta um serviço de 10 horas e cobra a mesma coisa que o serviço de 5 horas. E aí, o que acontece com o faturamento dela do mês? O faturamento do mês dela não cresce. Por quê? Porque aquele serviço que eu gasto muito tempo fazendo, eu estou cobrando a mesma coisa do que eu gasto menos. Se eu fizesse 2 de 5 horas, eu estaria ganhando mais, mas não. Eu pego um serviço de 10
e cobro a mesma coisa, porque eu não considero o fator tempo, tá? Então, quando a gente fala de precificar serviço, eu preciso considerar o fator tempo. E aí, serviço, pensando que é esses casos que nós falamos. E quando eu considero o fator produto, eu levo em consideração só os meus custos variáveis, tá? A Vitória comentou o seguinte: entendi, então eu estou nos serviços, faço brigadeiros. Com certeza, Vitória. É isso aí. Se você não faz brigadeiro para poder. Se você não tem estoque de brigadeiro e você faz por demanda, né? Imagina assim: você vai fazer o brigadeiro normal, né? Aquele leite condensado, aquele brigadeirinho padrão, né? De chocolate. Ele demora um tempo. Agora, um cliente seu vem e pede um brigadeiro mais personalizado, que tem casca crocante, que vai um caramelo. Aí você fala assim, Tássia, mas o custo dele aumentou, por isso que o preço dele aumentou também. Sim, mas o tempo para você preparar também esse brigadeiro é muito maior do que o brigadeiro normal. Então, se você levar em consideração só o fator custo, você só ganha em cima do custo. Você precisa levar em consideração também o fator mão de obra, o fator tempo nesses casos, tá? Então, é essa a diferença entre esses dois. Então, voltando aqui para o nosso quadro, se eu estou dizendo que para eu ter 10% de lucro do meu negócio aqui, está muito alto esse percentual aqui, ou eu tenho que voltando, ou eu tenho que olhar lá para as minhas despesas fixas, olhar para a minha margem, ou talvez é possível também que a gente esteja assim, querendo ter um grande resultado para um negócio que talvez não tenha potencial para ter tantos resultados assim, tá? Às vezes, quando a gente olha para a estrutura ali do seu negócio, por quanto ele normalmente vende, às vezes você tem aqui potencial para lucrar 5, 6%, mas não 10% nesse momento. E aí, para você lucrar 10, primeiro você precisa fazer o quê? Primeiro você precisa, talvez, investir no seu negócio, para então ter condições, conseguir alavancar o seu negócio para poder ter 10% de lucro, tá? A Magna está falando aqui, como eu transformo o tempo em valores além do custos? Você vai fazer o seguinte, Magna. Vamos supor que seja só a sua hora aí, tá? Vou fazer um exemplo. A Gisleide perguntou aqui, gostaria de aprender a calcular o valor de minha mão de obra. Tá, vamos combinar o seguinte, gente, só para essa live não se estender muito, eu vou mostrar para a Magda agora como faz a questão como é que você encontra o tempo em valores, tá? E aí, na segunda-feira, que vai ser a nossa live de mentoria, vocês vêm para a nossa live e a gente faz um exemplo do começo ao final. Pode ser? Combinado? E aí, só para a gente não estender demais nessa live aqui, tá? Que já tem 1 hora, quase 1h10 de live, tá? Vamos lá, Magna. Então, como que você transforma o tempo em valores? Primeiro, vamos supor que seja só você aí no seu negócio e que você ganhe o equivalente a R$1.000, só para facilitar o nosso cálculo. Então, são R$1.000 por mês, tá? Que a Magda ganha. Aí, qual que é outro ponto? Nós temos que entender quanto que a Magda efetivamente produz. Por que eu falo que efetivamente produz? Porque normalmente você vai perguntar para a pessoa pergunta assim, 8 horas por dia, 5 dias na segunda, sexta, tal, não sei o quê. Tá, mas a gente não trabalha, é assim, ó, existe uma diferença entre você ser, como é que é a palavra, gente? Existe uma diferença entre você falar que você produz 8 horas e entre você dizer que você é produtivo durante 8 horas. Porque para produzir 8 horas, eu estou aqui sentada na frente do computador, falando com vocês, tal, aí você distrai, aí você volta, aí você vem de novo, aí você levanta, vai tomar um café, você vai no banheiro, não sei o que, tá bom, você está ali, dedicado àquilo, por 8 horas. Então, teoricamente, você está produzindo por 8 horas. Mas o quanto dessas 8 horas você realmente é produtivo, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui?
quanto que realmente eu sou produtivo. Até porque muitas vezes, dentro do meu negócio, eu não passo 8 horas do dia trabalhando, né? Eu, sei lá, durante um período é muito baixo o movimento, então a maioria das vezes eu não produzo durante esses horários, né? Ou então eu tenho um intervalo entre um serviço e outro. Então, isso preciso considerar na hora que a gente vai fazendo esse cálculo aqui, tá? Então, vamos supor. Deixa eu pegar minha calculadora aqui de novo, só um minutinho. Equipe técnica, minha calculadora, por favor. Deixa eu pegar aqui minha calculadora, gente, para ajudar a gente nesse cálculo, porque, né, a cabecinha, depois de uma idade, começa a falhar. Mas vamos supor que a Magda tenha disso, que ela produz realmente, ela é produtiva, ela atende clientes em 6 horas por dia. Então, eu tenho 6 horas dia vezes 5 dias da semana que ela trabalha. Então, 5 dias por semana. Isso aqui é quanto ela ganha no mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar quantas horas a Magda trabalha durante o mês. Equipe, me presta a calculadora aqui, por favor. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Então, o que eu vou fazer? O mês tem 4 semanas, certo? Então, 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 6 vai dar 120. Quer dizer que a Magda é produtiva por 120 horas no mês. Então, 120 horas mês. Se ela é produtiva, se ela realmente consegue produzir por 120 horas mês, e o que ela ganha são R$1.000, então quanto ela ganha por hora? É só fazer 1.000 dividido por 120. 1.000 dividido por 120. E aí eu vou chegar no valor de 8,33 por hora. Então, esse é o valor da hora produtiva da Magda. Aí ela vai calcular um serviço. Ela vai dizer o seguinte: olha, eu gasto, 4 horas para fazer esse serviço. Se ela gasta 4 horas para fazer esse serviço, então ela vai fazer 8,33 vezes 4, que vai ser igual a 33 e 32. Então, esse é o custo que ela tem de horas para esse serviço em específico. E aí é assim que vocês calculam quanto que é o custo da hora para colocar dentro do orçamento que vocês forem passar para o cliente de vocês. E aí vocês vão somar. Soma o custo variável, que é todos os materiais que eu produzo. Então, por exemplo, lá no caso da Yara, da vidraçaria, tudo que ela usa para fazer o serviço de vidraçaria dela. O vidro, né, borracha, cola, né? Mas esse valor aqui das horas, somo isso, e em cima desse, e aí quando eu somo isso, eu vou encontrar o custo total desse serviço. E em cima do custo total é que eu vou fazer a minha precificação. Entendeu? Vitória, deu para entender? Magda, entrou aí? Deu para entender? Gente, agora vamos combinar então o seguinte. Segunda-feira, 7 horas da noite, nossa live de mentoria. A gente pega um exemplo. Quem chegar primeiro, aquelas, né? Quem chegar primeiro, a gente fala. A gente faz um exemplo aqui e a gente calcula esse processo de precificação. E aí, o que eu vou falar para vocês? Quem vier para a live da mentoria, que quiser participar desse, para a gente poder calcular aqui, já vem com todas as informações, tá? Pode estar errada a informação, mas vem com a informação que você tem aí, tá? A informação de preço, de custo variável, a informação de custo de hora, se você tiver. Se você não tiver, a gente calcula aqui na hora também, tá? Mas vem com todas as informações e aí a gente já calcula aqui na hora, tá? O Thiago comentou assim, tô na fila. Gente, chega antes do Thiago, então.
Quem chegar primeiro, quem levantar a mãozinha primeiro, falar que eu quero, e quem tiver com todas as informações, tá? A gente faz o cálculo, tá bom? A Vitória, eu vou chegar atrasada na segunda. Poxa, Vitória. Vitória, vai chegar atrasada, mas mesmo assim venha, tá? Porque tem sempre um ou outro também que chega atrasado, é normal. É normal, a gente sempre demora uns 5 minutinhos para começar a live de verdade, tá? E mesmo que a gente não esteja pegando o seu exemplo em específico, mas com certeza tudo que a gente falar aqui vai depois servir para você também, tá bom? Gente, então é isso, né? Acho que a gente teve de tudo nessa live de hoje. A gente teve barulho da equipe técnica aqui, fazendo um maior barulho. Vocês escutaram o barulhão da equipe técnica aqui? Bateção de porta, né? Equipe técnica trancando a minha gata para fora do apartamento. Minha gata chorando. A gente teve Zuckerberg derrubando a nossa live. A gente teve de tudo hoje, gente. Então, assim, uma super live, né? Uma super live. A Magda, o Thiago comentou assim: você pode fazer um de serviço e um de produto? Podemos fazer um de serviço e um de produto na segunda-feira, gente. Tá? Então vem, quem for de. O Thiago falou que tem marcenaria, então, Thiago, vem, a gente faz o de marcenaria, que a gente considera como sendo serviço, e aí outra pessoa vem, a gente faz o de produto também, tá? A Magda comentou: estou adorando as explicações, não perco mais nenhuma. Uhul! Vem, Márcia, toda semana, Magda, toda semana a gente tá fazendo, tá? A Vitória, já me inscrevi no canal, é isso aí. Vem pelo YouTube, gente, que é sempre melhor, porque esse Instagram tá difícil. E aí eu fico falando do Zuckerberg aqui, eu falo Zuckerberg, eu acho que de alguma forma ele deve escutar. Aí o que ele faz? Derruba nossas lives. Ele fala: essa menina tá falando mal de mim, entendeu? É por isso, já descobri. O Cris. É Cris? Cris AP Branquinho tá perguntando: vai ficar gravado? Vai, gente, a live vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Eu ia deixar gravado no Insta também, mas como caiu a nossa live, especialmente a parte do começo, caiu mais ainda, né? Então, eu vou deixar gravada só no YouTube, tá? Porque a gente começou depois, na metade, aqui no Instagram de novo, tá? Ah, que delícia de pipoca, colocou. Qualquer hora dessa, se puder fazer do meu produto. Ou, que delícia, vem para as lives de mentoria de segunda-feira. Vem para as lives de mentoria de segunda-feira às 7, tá? Que daí a gente faz o seu produto, tá bom? Não deixe de vir, não. Porque nessas lives de quinta-feira, gente, cada quinta-feira, eu vou fazer uma live de temas diferentes. Então, nem sempre a gente está falando sobre precificação, nem sempre a gente está falando sobre indicador, a gente vai variando os temas. A live de mentoria de segunda-feira, quem fala o tema é vocês. Então, se vocês vierem e quiser falar sobre precificação 3 segundas-feiras corridas, a gente fala, tá? E aí, se por um acaso, numa segunda-feira, a gente não escolheu o seu caso, mas na outra a gente vai e escolhe, tá bom? Gente, mas é isso então, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Muito obrigada ao pessoal do Insta também, que foi super compreensivo. As lives caíram, depois eles voltaram e foram para o YouTube. Então, muito obrigada, gente, tá? Pela presença de vocês. E segunda-feira, então, 7 horas, tem mais. A Cris tá falando assim: eu quero precificação. Vem para a live de segunda-feira, Cris, 7 horas da noite, tá bom? Gente, então é isso. Ó, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, então. Tchau, tchau.